Pobre dessa igreja falsa que não acredita em Cristo Jesus, que não acredita em Deus, que não acredita nos milagres do Senhor e leva multidões de pessoas a não acreditar, perdendo as almas dessas pessoas no inferno junto com eles. Tem uma parcela de medrosos, covardes, que não falam nada, não defendem o Papa verdadeiro que está preso no Vaticano. Clero covarde. E tem um outro clero que é vendido mesmo. Um clero que trabalha para a Pachamama, um clero que trabalha para o anticristo convertidos ao mal. Francisco nega um milagre de Jesus. Diversas vezes Bergoglio negou a multiplicação dos pães e dos peixes. Disse que foi só uma partilha. E assim negou um dos maiores milagres de Jesus. Partilhar, eu partilho o que tenho. Se eu não tenho, não posso repartir com ninguém. E ali Jesus tinha 5 pães e 3 peixes para distribuir por 5.000 homens, mais as mulheres e crianças que o seguiam. E é claro que não era possível partilhar nada nessa situação. E então acontece o milagre. Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os aos que estavam assentados. E assim também dos peixes, dando-lhes quanto eles queriam. Não podemos desperdiçar as graças de Deus. Então, quando todos estavam fartos, Jesus disse a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, que sobraram, para que não se percam. Eles, pois, os recolheram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que tinham sobrado aos que haviam comido. E aqueles homens, vendo o milagre que Jesus fizera, davam testemunho dizendo: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quem viu o milagre dá testemunho das Sagradas Escrituras. Quem não viu, nega como se tivesse visto. Então é o que Jesus fala para São Tomé: acreditastes porque vistes? Felizes aqueles que nunca viram, mas acreditaram. E nós somos felizes porque nós acreditamos nas palavras do Evangelho. Pobre dessa igreja falsa que não acredita em Cristo Jesus, que não acredita em Deus, que não acredita nos milagres do Senhor e leva multidões de pessoas a não acreditar, perdendo as almas dessas pessoas no inferno junto com eles. Lamentável. É lamentável que assim se faça, mas eles têm justamente um bom exemplo. O Papa deles assim o faz também várias e várias vezes. Eu poderia citar aqui para vocês todas as vezes com as datas que ele fez em que lugares, mas aí vai ficar muito grande. Certo? Pobres dessas pessoas que não acreditam em milagres do Senhor, mas seguem a voz do demônio. Estão todos condenados ao inferno. Convertam-se, padres. Convertam-se, diáconos que não creem em Cristo Jesus. Convertam-se, leigos que estão seguindo essa igreja falsa e venham para a igreja verdadeira. É melhor você rezar na sua casa e fazer comunhão espiritual do que você estar no meio das heresias dessa gente, aprendendo errado, sendo destruído, envenenado a cada homilia falsa. Cuidado, tome muito cuidado com isso. Quantos padres e bispos já relativizaram esse milagre, demonstrando sua falta de fé? Começando de Bergoglio, que fez isso várias vezes, muitos padres e bispos relativizaram o milagre, semearam o joio na cabeça dos fiéis com dúvidas e insinuações negando o milagre. Porque se o milagre aconteceu e ele aconteceu, então Jesus é verdadeiramente o Salvador que veio para nos dar a salvação. Mas a igreja bergogliana não quer que você acredite em Cristo. Ao contrário, eles preparam o caminho para o anticristo. Eles querem é que o filho do demônio seja adorado e respeitado, não o filho de Deus. O negócio deles é o filho do demônio, o anticristo, não é Jesus. E como o diabo é um macaqueador de Deus, eles criaram uma religião falsa que à primeira vista parece a igreja católica, mas que não resiste a um olhar mais de perto, aguçado e crítico. Daí cada vez mais vemos os farrapos da igreja, um rascunho mal feito daquilo que um dia foi a verdadeira igreja, porque a verdadeira igreja não está mais com eles. O Senhor faz novas todas as coisas e Ele trouxe a sua igreja para aqueles que têm fé, salvaguardando, resguardando aqueles que acreditam. A maioria massacrante leigos. Alguns padres na Europa já começam a confessar que realmente o Papa é Bento XVI. Tem uma parcela de medrosos, covardes,
que não falam nada, não defendem o Papa verdadeiro que está preso no Vaticano. Clero covarde. E tem um outro clero que é vendido mesmo. Um clero que se vende, que tem medo de perder aí as suas benesses. Um clero que trabalha para a Pachamama. Um clero que trabalha para o anticristo convertidos ao mal. São várias partes da mesma heresia, várias partes da mesma desgraça que estão fazendo com a igreja falsa nesse mundo. E podemos, mas o Senhor faz novas todas as coisas e chamou você e eu para sermos sua igreja nas casas, nas igrejas domésticas. E para estudarmos a palavra do Novo Testamento, para depois podermos ensinar o caminho da salvação, que é um só, é o caminho de Jesus. E podemos falar das maravilhas que o Senhor fez, os milagres, as curas, os exorcismos que também são negados pelos bergonianos, na certeza que estamos divulgando as obras do nosso Deus. Por isso, ânimo, igreja doméstica, a missão só está começando. Porém, tenha em mente que o tempo é curto e os trabalhadores da verdadeira messe são poucos. Assim vamos rezar muito, estudar a palavra de Deus e pedir ao Espírito Santo que nos ajude no entendimento. Você não está sozinho. Você tem santos que escreveram livros para te ajudar a entender as Sagradas Escrituras segundo o magistério da igreja, o sagrado magistério da igreja, a sagrada tradição. Como, por exemplo, São Tomás de Aquino, na Cátedra Áurea. Ele simplesmente juntou, a pedido do Papa da época, tudo que os santos falavam, explicavam de cada passagem, trecho por trecho do Evangelho, e juntou isso em livros, são 4 livros, a Cátedra Áurea. Então você pega a Cátedra Áurea aqui, pega o Evangelho aqui, você começa a ler com a família, você já vê aqui a interpretação dos santos ao longo dos séculos. Maravilhosa obra. Tem também aí Santo Afonso Maria de Ligório com suas meditações diárias sobre o Evangelho do dia. Sim, muito espiritual, maravilhoso mesmo. Muito bom. E assim estaremos em sintonia com a verdadeira igreja de 2000 anos, bebendo na fonte do Sagrado Magistério, da Sagrada Tradição, das Sagradas Escrituras, para poder ensinar o verdadeiro caminho de Jesus a esse mundo que caminha para o fim, nesses tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!